Bom, eu vou fazer algo diferente hoje. Me foi dado a intuição logo cedo, quando você ligou para mim, para que eu fizesse o relato. E nós falamos tanto aqui em Amália Domingos Soler, mas poucos sabem de como foi a vida desta mulher, dessa médium. E eu optei por falar sobre a biografia dela, porque as pessoas acreditam que tudo é um mar de rosas, né? Porque é médico, porque Foi muito tem dom, sacrificada, viu? não é? Então, eu venho mostrar com essa biografia que nem tudo é um mar de rosas, mas que tudo vale a pena, porque são segmentos, são caminhos que eu mesmo escolhi, mas estou sempre amparado por Deus. Então, a biografia de Amália nos diz o seguinte: Amália Domingos Soler nasceu em Sevilha aos 10 de dezembro de 1835. Aos 8 anos de idade, durante 3 meses, ficou cega, tendo sido curada por um farmacêutico. Quando tinha 10 anos de idade, começou a escrever poesias. Aos 18 anos, publicou seus primeiros versos. Contava com 25 anos de idade quando faleceu sua genitora, deixando-a sozinha no mundo. Educada e tratada como uma princesa, daí para frente abriu-se-lhe uma estrada de sofrimentos. Quando escassearam suas posses, os parentes que a alimentavam provisoriamente sugeriram seu ingresso num convento, o que ela repeliu de pronto. Depois, tentaram convencê-la a casar-se com um velho abastado, solução que também não aceitou. Preferiu ganhar a própria vida costurando e escrevendo. E como em Madrid teria melhor paga, mudou-se para lá. Mas trabalhando dia e noite, seus olhos não suportaram a tarefa e em pouco tempo viu-se quase cega. Impedida de ganhar seu sustento, ia procurar nas casas das senhoras que lhe davam serviço o que comer. Desesperada, vagou pelos templos católicos e protestantes, procurando uma mensagem que a consolasse. Sua situação piorava dia a dia. Chegou a ir buscar comida, sopa, por exemplo, em uma instituição que atendia aos mendigos. O médico que cuidava de seus olhos, um materialista, certo dia falou-lhe de uns loucos, os espiritistas, que procuraram explicar todas as dores e prometeu trazer um jornal que ele recebia, El Critério. Desculpem meu espanhol, mas vamos lá. Na simples leitura do jornal, Amália identificou-se com os ensinamentos espíritas. Passou a procurar uma família de espíritas que tivesse as obras de Kardec e, apesar de sua semi-cegueira, leio-as afanosamente, ganhando uma convicção absoluta. Certa manhã, sentiu uma sensação estranha e dolorosa na cabeça, como se estivesse cheia de neve. Daí a instantes ouviu uma voz que lhe dizia: Lux, Lux, e recobrou quase que inteiramente a visão depois daquele momento. A princípio, então, começou a escrever. Mandou uma poesia para a redação do jornal El Critério, que foi publicada. Mandou outra para o jornal La Revelación, que, além de publicá-la, ofereceu suas colunas para que escrevesse a respeito do espiritismo. Seu primeiro artigo sobre a matéria doutrinária foi publicado pelo El Critério no seu número 9 e na primeira página, em 1872, há 100 anos, portanto, e se intitulava A Fé Espírita. Esse há 100 anos é porque quando foi escrito essa biografia. Começou a frequentar a Sociedade Espiritista Espanhola, onde se fez querida e apreciada.
Em 4 de abril de 1874, quando a sociedade comemorava o aniversário de Allan Kardec, Amália foi convidada a declamar uma poesia que ela mesma escrevera, intitulada A la Memória de Allan Kardec. Tudo foi um sucesso que, daí em diante, começou a participar de muitos trabalhos da sociedade. Trabalhava de dia e escrevia à noite. Muitos jornais espíritas passaram a reclamar sua colaboração. Foi então Fernando Escolavida quem me presenteou com uma coleção completa das obras de Kardec, em cujos ensinos, desde os primeiros dias, era quem orientava os seus trabalhos. Convidada a ir para Alicante, os membros da Sociedade Espiritista quiseram tomá-la sob sua proteção para que dedicasse todo o seu tempo ao Espiritismo. Amália abominou a ideia de viver às custas da doutrina. Queria ganhar seu próprio sustento, apesar da cegueira que a ameaçava, pois, costurando, consumia muito seus olhos no trabalho. De Alicante foi para Múrcia, onde os espíritas a receberam de braços abertos. Permaneceu ali por 4 meses, convalescendo de uma enfermidade. Como em Múrcia havia pouco trabalho para ela, em fevereiro de 876, voltou para Madrid. Em 20 de junho de 1876, foi convidada pelo Círculo La Buena Nueva. Foi para Barcelona e quis iniciar seu trabalho de costureira, mas o presidente dos círculos, Luís Liac, profetizou-lhe que em 3 meses ela ficaria cega. Se escrevesse, no entanto, para o Espiritismo, teria sua visão o resto dos seus dias. Amália não se submeteu e, ao cabo de 3 meses, quase não podia ver. A 10 de agosto de 1876, mudou-se para a casa de Luís. Convencida da sua desvalia, dedicou-se a escrever para os jornais espíritas. Luís a estimulava continuamente e foi esse homem generoso que se erigiu como seu protetor, quem a impulsionou no trabalho doutrinário. Frequentava o círculo, nessa época, Miguel Vives, e através de sua mediunidade, Amália recebeu extensas comunicações do espírito de sua mãe, cujas palavras levantaram-na decididamente o seu ânimo. E em breve revelou-se no círculo de um médium sonâmbulo notário, Eudaldo, que se tornou companheiro dedicado de Amália e recebeu grande número de mensagens contidas neste volume. Lá pelos fins de 1877, Luís Lac pediu-lhe que contestasse um artigo publicado pelo Diário de Barcelona, com o nome de El Mundo de los Espíritos, em que se ridicularizava o espiritismo, chamando-o de monstruosidade. Amália iniciou a polêmica com a réplica publicada pela Gazeta de Catalunha. Em abril de 878, instada por Luís, Amália rebateu as críticas ao espiritismo feitas por Manuel Lazar e publicadas pelo Ateneu Libre. Em novembro de 1878, o orador católico Vicente de Manterola iniciou uma série de conferências combatendo a doutrina. A Amália ia assistir a essas conferências e refutava seus argumentos pela Gazeta de Catalunha. Ao iniciar o ano de 1879, Manterola publicou El Satanismo e si la Cátedra de Satanás, combatida desde la Cátedra del Espírito Santo. Refutación de los erros de la escuela espírita. Em 5 de março, Amália começou a refutar sua obra, o que fez em 46 artigos. Esses artigos e os anteriores foram enfeixados pelo editor Juan Torrentes, que publicou o livro intitulado El Espiritismo refutando los horrores del catolicismo. Luís Lac e Juan Torrentes
convenceram Amália a dirigir um jornal espírita que pretendiam fundar em 22 de maio de 1879. E aí saiu o primeiro número de La Luz del Porvir. A edição foi denunciada tendo em vista um artigo redigido por Amália sob o título de La Ideia de Dios, sendo a publicação suspensa por 42 semanas. Todavia, em 12 de junho, saía a publicação de um jornal novo, El Eco de la Verdad, que publicou 26 números até o reaparecimento de La Luz del Porvir. E a 11 de dezembro foi quando surgiu esse A Luz del Porvir, voltando a publicar as contestações de Amália. Desde então, a Luz foi a grande seara de trabalho da notável pioneira do espiritismo espanhol. Em 9 de maio de 1879, pela primeira vez, se manifestou o seu guia espiritual. Olha o nome dele, Padre Germano. Através da mediunidade de Eudaldo, estimulando-a a prosseguir sem desfalecimento. Em julho de 1880, Luís entregou a Amália 3 volumes de conferências pronunciadas pelo padre Lianas, que foram efetuadas em 15 artigos publicados pelo La Luz del Porvir e transcritos pela Gazeta de Catalunha. Em março de 1884, Padre Salares deu na Catedral de Barcelona uma série de conferências contra o espiritismo, e Amália combateu seus argumentos em 10 artigos publicados pelo Luís e por El Dilúvio. Em fevereiro de 1885, o jesuíta Padre Fita falou na Catedral de Barcelona sobre o espiritismo e, através do Luz, Amália o refutou em 9 artigos que foram também transcritos pelo El Dilúvio. Quando a mediunidade de Eudaldo eclipsou-se, foi ao seu encontro uma amiga, Maria, cujos dons mediúnicos desabrochavam e que se ofereceu para trabalhar com ela. Através de sua mediunidade, recebeu muitas páginas que estão enfeixadas neste livro. Amália era médium inspirada e na leitura deste volume pode-se identificar com facilidade os trabalhos que foram recebidos por ela mesma. Esse livro que ele faz referência é exatamente Reencarnação e Vida. Até os últimos dias, a grande missionária viveu abraços com enfermidades redentoras e principalmente com a cegueira, que foi sua provação maior. Depois de desencarnar, em 10 de julho de 1912, por intermédio da médium Maria, completou suas memórias narrando suas angústias e sofrimentos, suas certezas e sua luta. Amália Domingos Soler, a quem todos nós, espiritistas, devemos uma existência inteira dedicada ao trabalho de iluminação da humanidade, desencarnou na madrugada de 29 de abril de 1909, contando com, na época, 73 anos de idade. Então, vejam que maravilha. Que trajeto teve ela com esses problemas todos na sua vida, mas ela nunca desistiu. Ela sempre foi iluminada, sempre foi orientada pela espiritualidade, mesmo sem saber. Mas depois que conheceu a doutrina, que, como vimos aqui, ela leu toda a codificação, se espelhou nos médios que a ajudaram e fez esses trabalhos belíssimos que nós, de vez em quando, contamos nos fatos aqui. Era isso que eu tinha para a noite de hoje.